Essa meditação foi, além de ser um serviço planetário, ela foi feita para que você entre em contato com o seu mentor e para que você consiga descobrir um pouco mais sobre você mesmo, para que você tenha acesso ao autoconhecimento. A meditação, a energia da meditação, não sei se foi com todos aí, é, é uma vibração de paz. Nossa, eu tô aqui, uma Maria Mole, sossegado até agora, muito gostoso foi. Não foi nada assim, né, invasiva, uma coisa assim bem harmônica, que traz uma energia, uma coisa boa. É só perguntar para cada um aqui, vocês saem tristes dessas meditações, desses encontros, ou saem furiosos? A gente sai sempre melhor, sempre relaxado, Uhum. às vezes com uma dúvida ou outra, né, normal, mas Sim. a frequência, a energia que a gente sai todo mundo relaxado. Aí o dia seguinte, que chegará daqui umas horas, a gente enfrenta com outro ânimo, sabe? Hoje eu, por exemplo, eu estive no centro de Curitiba. Eu não parava de bocejar, porque eu doei de energia no ônibus, doei energia, doei energia. Cheguei cansado, tanto doação de energia, para limpar o pessoal que estava em volta de mim. Os campos áuricos de cada um encostando no outro, tudo misturando, ocorreu uma limpeza. Agora eu cheguei aqui, sentei meditar com vocês, eu tô assim bem tranquilo, calmo. Que coisa mágica, né? Uhum. Muito obrigada. Partilhar mi experiencia. Inicié el proceso normalmente con relajación, respiración, mas después aconteció que eh, pasé dormido a mayor parte del tiempo. El tiempo pasó rápido, y- pero fui consciente de esto al menos 2 o 3 veces que me desperté y continué escuchando su voz y la música. Mas en una de estas ocasiones aconteció algo que me había pasado hace mucho tiempo atrás. Era mucho más frecuente antes, que me despertaba con miedo, con miedo. Me despertaba de una manera no muy pacífica, me despertaba con angustia, con miedo. A veces mi corazón palpitaba. Ahora tuve la misma sensación de miedo, pero ya no me desperté con angustia, con desesperación. Es como si, no sé cómo explicar, como si otra parte de mí tomara conciencia y pacificara un poco, algo así como diciendo, no en palabras, pero sintiendo, no pasa nada, estoy bien. Eso me pareció muy interesante. Al final tuve la sensación como si estuviese limpiando algún resto emocional de algo. No sé Uhum. exactamente qué, el origen o la cosa, pero la sensación fue idéntica como en el pasado, hace mucho tiempo. Pero esta vez ya no desperté con angustia, con desesperación. Eso fue muy interesante, no había acontecido antes, ni en las meditaciones que yo hago. No sé si você encuentra alguna explicación de esta experiencia. Bom, com certeza foi trazida à tona para você tratar desse trauma. A forma na qual você vai tratar desse trauma tem um fator energético e tem um fator psicológico. Então, no fator energético, você pede a transmutação. No fator psicológico, você tem que talvez se perdoar, tem que se entender por que você sentia isso tão fortemente, tá? E talvez até perdoar alguém ou se perdoar. O passado vai ficar no passado, vira só uma memória, tá? E na tua vida atual, esse sentimento não precisa vir à tona, porque ele já foi trabalhado, entende? Uhum. Não sei se eu tô fazendo muito sentido. Sí, hace sentido. Como falei, yo no tengo idea de dónde surgió. Acho que en esta vida no tengo algo grande
ainda pendiente. Eu resolvi muitas coisas, não grandes, mas acho que pode ser de vidas passadas. Uhum. Lo interesante ahora es que ya no desperté con angustia, con más miedo, sino que como que hubo no un rechazo, no un corte, sino como que alguien más tomó cuenta de mí y canalizó esa sensación. No sé Sim, si eso ayuda a la limpieza. sim. Então, os nossos mentores nos auxiliam nesse processo e durante a meditação foi pedido isso, tá? Foi pedido para que eles nos auxiliassem, para a gente se lembrar dos traumas do passado, para poder trabalhar agora. Aí o processo é o seguinte: eles trazem esses sentimentos à tona quando é necessário, eles trazem os Ujú, sentimentos à tona, e aí eles trabalham na parte energética, e você conseguir sentir isso e perceber isso, já começa no teu trabalho psicológico. Você já começa a pensar o porquê do quê, onde, quando, como, por que me sinto assim, por que senti isso. E aí você vai sendo intuído no que mais precisa ser feito, como por exemplo, eu falei antes, o auto-perdão, ou perdoar alguém, ou simplesmente qualquer outra forma de superar esse sentimento. E você mesmo pedir para transmutar esse sentimento, porque sentimento é energia, então transmutar essa energia, aí em nome do seu eu sou, pede auxílio dos seus mentores e dos planos superiores para transmutar essa energia. E para mesmo fora do corpo, isso é importante, fazer o pedido, fazer o decreto, para talvez mesmo fora do corpo, que os psicólogos do além, mentores psicólogos do além, e o seu mentor, te auxilie a trabalhar esse trauma, que aí é o fator psicológico, tanto acordado, né, tanto dentro do corpo quanto fora do corpo. Dá para fazer todo esse trabalho e assim limpar bem o corpo emocional, se preparando para a ascensão. ujú. Otra cosa que es interesante es que yo normalmente consigo transmutar emociones, incluso dolores de tu cuerpo, eh, haciendo el acto del observador, el observador consciente, sin juzgar, sin analizar, simplemente sintiendo, al estilo de que bajo la luz de la conciencia todo se transforma en luz. Más en este caso es diferente porque yo no estoy despierto, no estoy no puedo ejercer la posición de observador consciente porque estoy dormido. Me despierto con eh, no es un despertar neto, un predespertar en donde estoy con esa sensación de miedo, Uhum, de angustia, casi como de no poder respirar. uhum, Pero ahora ya no me desperté angustiado, con el corazón palpitando, sino que como que algo más tomó conta de mí y calmó todo. Esa parte me parece interesante porque en esta condición no puedo ejercer la posición de observador consciente. Eso es muy, muy interesante. uhum. É, a gente está sempre sendo ajudado. Uhum. Muito obrigada. Aconteceu algo muito interessante que eu quero relatar agora. Até então, minha experiência de hoje, eu não vi nada. Eu fiz decretos, mas, como diz o Dani, está tudo certo, né? Houve um trabalho em mim, sim, eu sei disso. Uhum, E antes de começar a reunião, e muito preocupada, porque uma hora antes de começar a reunião, eu comecei a sentir uma dor aqui no maxilar, como se eu tivesse feito uma força
muito grande, um maxilar ou aberto muito a boca, e quando dá aquele estalo e dói, eu às vezes tenho isso, desse estalo no maxilar e dói. Eu, na hora da meditação, naquele trecho onde você falou, se a gente não tivesse conseguindo visualizar nada, ou ter o contato, né, ao pedir para o mentor mostrar aquilo que a gente precisasse trabalhar. E no decreto, eu pedi, se tivesse alguma influência de obsessor, que ele fosse removido. Isso eu me lembro. E na hora que eu falei isso, eu imaginei algo que tivesse me atrapalhando fisicamente falando. E tá, eu falei tudo. E agora, durante a reunião, eu não acabou a nossa meditação. E tô aqui normal, do nada eu percebi, eu não tenho dor nenhuma na face, sumiu tudo, tudo. Eu tava com o lado esquerdo aqui do meu rosto, eu não consegui, é o máximo que eu abri a boca, era isso. Uhum. Então, achei interessante e por isso que eu queria compartilhar. Isso que aconteceu no meu físico foi impressionante. Isso que eu queria relatar. Foi impressionante, porque eu deitei e eu não estava conseguindo me concentrar direito porque doeu realmente meu rosto. E do nada sumiu. Pode ser algo que estava me influenciando ou não, mas eu imagino que sim, porque da mesma forma que apareceu, sumiu. Isso que eu Sim. queria compartilhar. Que bom, muito obrigada. Eu que Levaram. agradeço. Você tinha um obsessor, levaram o obsessor embora. É o que eu penso. Porque foi impressionante, eu não estou com nada, nada aqui. Uhum. Estava me atrapalhando, me concentrar. E por que que você fez o pedido, Sibeli, hoje a respeito disso? Nunca vi você fazer esse pedido antes. Vocês perceberam que teve uma pausa entre o primeiro decreto e esse segundo, certo? Sim. Durante essa pausa, eu estava tendo uma conversa e eles estavam orientando que talvez algumas pessoas no futuro, algumas pessoas que não sejam desse grupo, que sejam do YouTube, questionem o decreto anterior, questionem o decreto de entrar em contato com o mentor, questionem o que estão recebendo como sendo algo de um obsessor. Então, para que diminuísse esse questionamento, que a pessoa deixasse, relaxasse, deixasse fluir a comunicação, que é uma comunicação mediúnica, diga-se de passagem, tá? Não deixa de ser. Que fosse feito um segundo decreto, tá? Ensinando as pessoas a pedir a ajuda dos planos superiores para remover obsessores da vida deles, mesmo que seja por um momento. Para ter aquele momento de comunicação com seus mentores e ter certeza que é com os mentores, para a pessoa se sentir mais segura de ter essa comunicação com o mentor, que fosse passado esse decreto para remover os obsessores momentaneamente. Por que que não é definitivo muitas vezes? Porque muitas vezes você tem karma com os seus obsessores. E aí o conselho kármico não permite que eles sejam removidos definitivamente, enquanto esse problema não for resolvido entre ambas as partes. Você tem uma ligação com aquela pessoa que está desencarnada. E o motivo pelo qual você tem essa ligação com essa pessoa tem que ser trabalhado. É respeitado o seu livre-arbítrio e é respeitado o livre-arbítrio do obsessor. Um obsessor só é removido permanentemente quando, de sua parte, você já fez tudo o que podia para ajudá-lo. Você tem que ajudar o obsessor. Você não vai ajudar ele a te fazer mal. Não é isso que eu estou falando. Você vai ajudar ele para o bem dele, para o seu próprio bem e para o bem dele.
Então, aos olhos dos senhores do karma, é isso que te liberta. Quando você conseguir amar a tudo e a todos, ou seja, amar até o teu obsessor. Você fazer tudo o que você pode por ele, que de sua parte tudo foi feito. Aí eles começam a auxiliar você e a auxiliar o seu obsessor, para que o seu obsessor também se liberte da obsessão que ele tem com relação a você. Então é sempre o que é melhor para todos, não é só o que é melhor para você. Tá? Então, nesse momento da meditação em que você precisa entrar em contato com o seu mentor, é visto que, nesse momento, você precisa estar livre de qualquer influência. Tá? Então, é por isso que foi ensinado o decreto. Também só vai ter, mesmo fazendo o decreto, só vai ter realmente essa liberdade da influência quem tiver pronto para isso. Quem tiver um pouco de merecimento para isso. Senão, não tenho como oferecer garantias. Não existe isso. O que te garante de ter uma comunicação limpa com teu mentor é a tua elevação do seu pensamento e dos seus sentimentos. É a sua capacidade de expandir o seu chakra cardíaco. A sua capacidade de amar a si mesmo e ao próximo. É a única forma de você garantir uma comunicação limpa com os seus mentores. Uma comunicação sem influência. Foi assim, bem diferente, porque a Laura hoje custou dormir, e a Laura chamou, eu percebi que entrou alguém no quarto, ela primeiro chamou o vovô, ela fala assim, vovô, aí meu padrasto já faleceu, né? Aí ela falou assim, não, aí voltou, aí chamou o pai, aí falou assim, não, eu perguntei quem era, aí ele falou assim, no mental, tente ir para meditação de Cibele hoje. Aí na hora que eu cheguei na parte, você estava falando, né? E você falou de mentor. Só que ele é bem diferente, assim, eu achei do Gabriel. Ele tem um rosto, assim, o formato do rosto parece com o rosto da Alex, mas ele é mais barbudo, ele tem bastante cabelo, é um dourado com um fio meio avermelhado, bem diferente. E, e ele parece ter uma faixa etária, assim, de ter uns 50, uns 50 e poucos anos ou mais, bem mais velho. E aí foi interessante que na hora da meditação que você falou, eu percebi. E aí no final da meditação, eu que eu vi o rosto. Eu vi muita vegetação e eu percebi que eu saí muito rápido do corpo. Acho que você falou na se conectar com a natureza, com planta, alguma coisa assim. Uhum. Quando eu me vi, eu estava na minha varanda. Eu senti minhas plantas e eu estava na varanda. Eu voltei muito rápido pro corpo. Tipo, se saí, se não piscar de olhos e voltei. Uhum. E foi bem interessante. Então isso já vai te dar mais uma pista para o teu autoconhecimento. Sim, tô achando que é para ativação, né? Do que foi instalado também. Bom, talvez você tenha outro mentor. E foi bem interessante que o Rafael falou assim, fala as descrições do Gabriel, que eu tenho um programa que ele vai jogar o formato do rosto do Jim. E o interessante é que o formato do rosto é muito parecido com esse que eu vi hoje. Muito interessante. Tipo assim, gatilhos, né, para ver se a pessoa acorda. Sim. Você tem um contato mais aberto, né, com os seus mentores. Um contato mais amplo. Então, o que será que eles conseguiram passar para você hoje?
através dessa experiência. Assim, uma coisa nova, além de traumas meu de infância que eu tinha em relação a espíritos, que foi trabalhado isso na meditação de ontem, né? E continuou durante a noite, e eu estava assim, um sentimento de medo. Estranho que eu entrei na meditação sentindo uma sensação, não é exatamente medo, sei lá, é tipo receio, uma coisa nova. Eu estava sentindo que ia chegar alguém, eu não sabia quem, mas já estava sentindo energia. E quando entrou no quarto, eu senti essa energia. Mas a sensação, acho que de medo é que eu vou ter que seguir sozinha, né? E porque eles não vão deixar você ajudar, pelo que eu entendi, e não vai ter list para mim, ó, o desdobramento foi assim, assim, bate com o que aconteceu, bate, entendeu? Já foi falado que eu vou seguir sem ela, e aí eu tô assim um pouco receosa com isso, e medo, né, porque eu não sei o que me espera, e essa energia, ela é bem nova para mim, a leitura que eu fiz não me remete a ninguém, assim, que me lembre, por enquanto, que eu já tive contato. Mas eu sei que alguém de alguma vida para mim, minha em outro planeta. Isso dá para sentir. Mas eu não lembro. Ele fez sentir isso aqui agora. Então, o auxílio de todos aqui você vai continuar tendo. O auxílio dos planos superiores você continua tendo. O que aconteceu é que você conseguiu dar um próximo passo. E aí você recebeu um upgrade. Com esse upgrade, tem mais trabalho a ser feito. Trabalho de autoconhecimento e autodesenvolvimento espiritual. Para isso, você vai ter que começar a andar com as próprias pernas. Porque esse é o próximo passo. Você ter essa certa independência e autonomia no seu desenvolvimento espiritual. Outras coisas vão ser testadas, mas isso não é motivo para que você ficar com medo do futuro, ansiosa. Tudo que está sendo feito e continuará nesse seu processo é para que você consiga se desenvolver de pouquinho em pouquinho, cada vez mais. Tenha confiança em você mesma e tenha confiança na luz, que eles sabem como te ajudar, sabem como te treinar, sabem como lhe auxiliar no seu desenvolvimento, até no seu desenvolvimento mediúnico, porque tudo muda. A vida muda, a vida fora do corpo muda, os trabalhos que você vai fazer fora do corpo vão mudar, é tudo coisa nova. Mas são coisas novas que você precisa, são coisas novas que você necessita. Então, tenha confiança em você mesma, tenha fé em você mesma, de que você consegue. E você não está longe nem da Liz, não está longe de nós, não está longe de mim. E tudo que eu puder auxiliar, eu vou falar, eu vou me meter. E é por isso que eles têm tomado tanto cuidado, porque eles sabem disso. Até assim, eu tentar ler eles, o que está acontecendo na movimentação aqui em casa. No entanto, aquele dia que você falou do grupo de Bezerra de Menezes, aí eu falei assim, mãe, eu estou tentando ver o povo, mas só estou vendo um monte de Grey andando para lá e para cá. Aí mamãe falou, Thaís, estranho que eu não senti a egrégora do Bezerra de Menezes. Eu senti algo muito estranho, mamãe sentiu foi eles. E aí eu falei, senti. Até que você me perguntou o que que eu vi, eu falei, vi Grey. Eu falei, será que se juntou
a egrégora do Bezerra de Menezes, porque no começo assim, aí eles me apagaram, né? Eu senti, foi muito ele, muito forte. E aí, Teve uma ligação energética, foi feita a ponte, e através dessa ponte, o grupo de Bezerra de Menezes fez a parte deles. até que eu te relatei o desdobramento, parecia é assim, era uma fila, né? Eu fiquei sentada, veio pessoas falar, aí falou assim, não, você tem que aguardar aqui. Aí eu ainda falei, olha, meu corpo está começando a reclamar de fome, eu tenho que voltar para o meu corpo. Aí ela falou, não, você tem que esperar mais algum tempo aqui. E foi ali que já estava começando eles trabalharem em mim. E no outro dia já foram os dois que fizeram. Uhum. E nós vamos ter que Mas marcar a assim, reunião para discutir isso, porque tem mais informações ainda para te passar. foi assim, bem, eles estão assim, fazendo as coisas bem assim, bem sutil para eu não perceber, mas eu acabo percebendo. E a movimentação deles aqui em casa, tem desdobramento também, Uhum. e eu tenho percebido isso. E eu te falei também que o trabalho lá, uma reunião mediúnica no astral, eu nunca tinha participado, isso é muito novo para mim, de estar sentado lá como se estivesse num centro normal, mas sentir que a conexão, o espírito está longe. Você ali que precisa, né, esse irmão, ele está muito longe dali, mas acaba eu passando a comunicação. Eu fazia muito isso faço ainda com os gays. Eles querem falar com alguém lá em colônias ou algum plano astral que eles não estão perto, eu dou a comunicação. Uhum. Isso, eu tenho feito isso muito isso. Mas agora a reunião mediúnica eu me assustei, sério. Eu nunca imaginei que é uma reunião mediúnica lá no outro plano. Achava que era só aqui. Assim na terra como no céu. Né? O que está acima é o mesmo que está abaixo. O padrão se repete. Então a gente tem Foi muito reunião interessante. mediúnica aqui, vai ter reunião mediúnica em outros planos também. Foi, Sempre foi. um objetivo. Eu acredito que, como você teve reunião mediúnica no astral, que essa reunião mediúnica era para auxiliar as pessoas envolvidas. Né? Sim. E Lucas, graças a Deus, melhorou muito. Ele não teve mais crise de ansiedade. Eu também fiz o banho que o monge pediu. Eu fiz o banho nele. Não precisei voltar a dar o banho de novo, porque ele não teve crise. Uhum, Foi bem. Esse monge eu ainda não descobri ainda muito sobre ele, né? Eu sei que ele acompanha Lucas. Segunda-feira ele sempre está no culto no lar. Ele que aplica o passe em Lucas. Ele bota Lucas para dormir quando tem meditação. Eu percebo ele. E eu acredito que foi ele que está sempre orientando para Lucas as coisas. uhum. É possível que seja o mentor dele, né? É, porque sempre parece ele. É. Que o obsessor não ajuda, né? O obsessor só quer prejudicar. No caso de Lucas, como é que pode? Até a pessoa fazendo bem, ela também gera um obsessor. E falaram para mim que o caso de Lucas foi o quê? Ele foi um bombeiro na vida passada, ele não conseguiu salvar a filha desse obsessor. Com isso, esse obsessor ficou com raiva, esse homem, e ele matou Lucas na outra vida por não ter conseguido salvar a filha. Uhum. E ficou acompanhando Lucas. E Lucas, acredito que ficou muito também, deve ter sentido muito culpado, alguma coisa assim também, Sim. porque ele, quando ele viu o obsessor, a personalidade passada, ele entrou em pânico. Uhum. Quando... Aí eu falei, caramba, até a pessoa tentando fazer o bem gera um obsessor, é muito difícil, sim, velho. Sim.
Ele não conseguiu salvar, não sei por que ele quis. É porque ele não conseguiu. E até nisso já era um obsessor. Eu fiquei assim, para mim é bem novo, nem aprendizado, né? A pessoa ficou com raiva dele. Sim. As pessoas ficam com raiva da gente por qualquer coisa. A Eu gente nem fiquei assim, precisa fazer bem. nada. A gente nem precisa fazer nada, as pessoas vão ficar com raiva. Então, basta eu não dar atenção para alguém, que a pessoa vai ficar com raiva de mim. Até um comentário, eu vejo comentários no Instagram, tem pessoas que vêm e colocam ó, cada coisa. Uhum. Deixar o povo falar aí, gente, eu falo demais. Muito obrigada. Então, Muito bom. o conselho kármico, ele está sempre observando a gente, porque eles querem o nosso bem, tá? Porque eles nos ajudaram a preparar o nosso plano encarnatório. Então, eles estão sempre de olho na gente. Assim como os nossos mentores também estão sempre de olho. E quando eles podem, eles nos ajudam, nos influenciam para o bem.